Olá, o meu nome é Patrícia Taranta, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre autismo. Se você entrou aqui no canal e procurou por esse vídeo ou caiu de paraquedas ali através do buscador, provavelmente você tem uma criança em investigação ou que recebeu esse diagnóstico e está querendo saber um pouco mais sobre isso. Então, eu recomendo também que você passe lá na minha playlist, que tem vários vídeos falando sobre autismo e o manejo da criança. Esse vídeo aqui é um vídeo para trazer esclarecimentos em relação a sinais, sintomas, um apanhado geral do que é o autismo. Bom, para início de conversa aí, você também já deve saber e já deve ter ouvido esse termo, né, de que o autismo é um espectro. Então, a gente dificilmente encontra ele enquanto uma denominação de doença. As pessoas costumam muito falar, autismo não é doença, autismo é um transtorno, autismo é um espectro. Mas qual que é a diferença? É porque a doença, você tem, em geral, um tratamento muito padronizado, associado a ela, que vai alcançar uma cura. Então, fechamos a régua aí, 100% de solução. No autismo, a gente não encontra isso, a gente tem muito mais dificuldade. Por quê? E aí entra o termo espectro, porque é um conjunto de sinais e sintomas, que eles podem ter uma variação muito grande. E essa também é uma dificuldade diagnóstica, é uma dificuldade até que a gente compreenda e aceite. Poxa, será que é isso mesmo? Por quê? Porque é tão diferente uma criança da outra que a gente realmente tem uma resistência, às vezes, a perceber. Mas vamos lá, vamos falar então dos sinais. Bom, via de regra, as famílias começam a procurar pela investigação por conta de dois sinais muito evidentes. E aí, mais uma vez, gente, pode ser que esse sinal não esteja presente na criança em questão, mas eu estou falando aqui em termos de linhas gerais, na maior parte das crianças com autismo, a gente vai encontrar estereotipias, a gente vai encontrar atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, é sobre esses dois pontos que eu quero falar um pouquinho mais com você. Estereotipia é um movimento ou uma repetição de interesse, um repertório restrito. A estereotipia, ela foge àquele comportamento em que a gente encontra mais usualmente, mais comumente nas crianças. Eu vou dar um exemplo bem claro que acontece muito aqui no consultório, dessa questão da estereotipia associada a um repertório. Então, a criança entrou no consultório, ela foi direto ali no meu cantinho de brinquedo, pegou um tabuleiro, retirou as peças. Toda criança faz isso, ou a maioria delas. Só que, associado como uma estereotipia, tem um certo movimento, que é o de enfileirar as peças do tabuleiro. Categorizar essas peças, por exemplo, por cores ou tamanhos. Então, as crianças não têm esse tipo de comportamento na maioria das vezes. Ah, mas porque fez isso uma vez eu vou dizer que ele tem autismo? Não, é porque esse comportamento ele se repete em diferentes situações. Então, sempre que eu vou manipular um brinquedo, que eu vou manipular uma caixa com alguns elementos, eu tendo a fazer esse movimento de estar sempre enfileirando, colocando eles agrupados. Eu não dou função a esse brinquedo. Ou a minha função é muito primitiva, porque, por exemplo, se eu tenho um brinquedo de encaixe, eu deixar eles ordenados à minha frente, pode não parecer um problema para a gente. Isso se torna uma estereotipia porque está se repetindo constantemente em diferentes situações. Entende a diferença? A estereotipia ela pode ser de ordem motora também. E aí o mais conhecido é o flap, que é o movimento de mãos, né? O balanceio de mãos do próprio corpo. Mas também pode estar associado a outras questões. Então, eu tenho criança com estereotipia aqui que eu acompanho, que é meu paciente, que é estalar dos dedos. Isso pode acontecer. Então, a estereotipia motora ela é de outra ordem. A estereotipia oral, ela cai muito no grupo da ecolalia, repetição de ficar dentro de um assunto reverberando, que a gente chama. Esse termo reverberar é o quê? Ele vai e volta, ele reverbera, ele permanece naquele tema por mais tempo. Então, uma outra criança, eu conseguiria tirar com mais facilidade apresentando um outro brinquedo, um outro jogo, tipo mudar de assunto.
Sabe, vamos sair disso que tá demais, a gente já só brinca de carrinho, vamos fazer uma outra coisa. A gente carrega essa criança pra gente, desvia pra nossa atenção com mais facilidade. Aquela criança que resiste a isso e fica muito agarrada àquele repertório repetitivo, aí a gente já enquadra dentro de uma estereotipia. Bom, eu falei do atraso da linguagem. O atraso da linguagem, ele realmente é muito comum. Pode ser uma criança até mesmo oral. Então, eu posso ter uma criança com autismo que fale. Sim, isso é muito possível e bastante comum. Só que a diferença é que essa fala está sem uma função. O que é isso? A fala não está me resolvendo o problema. A fala não está me transmitindo uma informação. E é aí que pega, porque essa característica, ela rompe com o que é a função da fala. Por que a gente fala? A gente fala para a gente se comunicar com o outro, para a gente transmitir uma mensagem, para a gente resolver nossos problemas, para a gente aprender as coisas, tirar nossas dúvidas, não é? Matar a nossa curiosidade. Então, quando a gente tem um atraso na linguagem, essa função da fala fica rompida. Por que eu digo isso? Porque mais cara para os pais, ou até mesmo para os professores, uma criança oral dentro do espectro, porque ela vai olhar uma sequência de números e ela vai dizer todos aqueles números. Ela vai olhar uma sequência de letras, um alfabeto, e vai nomear o alfabeto todo. E ela pode ser capaz também de dizer o nome das coisas. Só que isso não lhe ajuda em muita coisa no seu dia a dia, sabe? Isso não lhe faz interagir com os outros. Mas como ela domina um bom vocabulário, isso pode nos enganar de que está tudo bem. E não está. Então, eu queria falar sobre o autismo hoje para vocês, trazendo esses dois aspectos, né? A presença de estereotipia, o atraso no desenvolvimento da linguagem. Autismo tem muito mais características. Aos poucos, vocês vão vendo outros vídeos meus em que eu falo um pouco mais sobre tais características. E podem colocar nos comentários aqui uma característica que você gostaria que eu comentasse a mais, que eu falasse sobre isso aqui no canal. Eu produzo mais um vídeo trazendo mais material para vocês, ou até mesmo suas dúvidas. Por favor, mande as dúvidas também. Bom, não esquece de curtir esse vídeo, encaminhar para alguém que possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!